Olhei para a conta bancária do meu pai e vi quase 60 milhões de reais nela. Pensei comigo mesma, esse dinheiro é todo meu agora. Não preciso mais de você. Após o falecimento do meu querido sogro, eu ainda estava de luto quando meu marido veio até mim e casualmente soltou a notícia de que queria o divórcio. Parece que ele estava apenas mostrando sua verdadeira natureza depois de pôr as mãos na herança de 60 milhões de reais do pai. Ele me via como nada mais do que um caixa eletrônico, apenas esperando o pai falecer para poder viver uma vida luxuosa sem ter que trabalhar. Eu já tinha visto lampejos da sua verdadeira natureza antes, mas nunca imaginei que ele fosse tão terrível. Antes que eu percebesse, estava cerrando os punhos, com raiva de mim mesma por ter sido enganada nesse casamento. Eu podia aceitar ser enganada, mas não suportava ouvi-lo falar mal do meu bondoso sogro. Tudo bem, eu disse. Me dê esses papéis do divórcio. Peguei os papéis do meu marido, assinei-os rapidamente e joguei-os de volta para ele. Pronto, o resto fica por sua conta, eu disse a ele. Pode deixar comigo, ele respondeu com um sorriso presunçoso. Ele se ofereceu para enviar meus pertences e eu passei por ele, saí da sala de estar e deixei a casa. Eu sabia que meu marido se arrependeria de se divorciar de mim. Como esperado, ele me ligou mais tarde em pânico quando expliquei que os 60 milhões de reais eram apenas uma fantasia. Meu nome é Maria, tenho 45 anos e trabalho em vendas. Meu marido, João, também tem 45 anos e costumava trabalhar em vendas, mas agora fica em casa. Há uma história por trás dele se tornar um dono de casa, mas para explicar isso, devo começar com meu primeiro marido. Este é meu segundo casamento. Meu primeiro marido morreu em um acidente de trabalho há 5 anos, me deixando viúva. Entre o seguro de vida e a indenização, recebi cerca de 600 mil reais. Como meu primeiro casamento aconteceu mais tarde, aos 33 anos, não tivemos filhos. Herdei o dinheiro junto com meus ex-sogros, mas eles me disseram, temos quase 82 anos e não temos muito tempo de vida, então não precisamos disso. Eu não podia aceitar aquilo e decidi dar o dinheiro para meu ex-cunhado e sua esposa, que moravam com meus ex-sogros. No entanto, eles também disseram, não precisamos de muito, já que era dinheiro do meu irmão. Você deve usá-lo. Então, eles só aceitaram uma pequena parte do dinheiro. No final, após pagar uma quantia significativa em impostos de herança, a maior parte do dinheiro ficou comigo. Combinado com nossas economias e o fato de que eu tinha um emprego, me tornei relativamente bem de vida aos 41 anos. Mas mesmo com tudo isso, sentada sozinha em casa e olhando para os números na minha conta bancária, eu me sentia vazia. Quando chegava do trabalho, não havia ninguém em casa e nunca haveria. A cama ao meu lado permanecia perfeitamente arrumada, exatamente como estava antes de eu dormir. A pior parte era quando eu acidentalmente preparava café da manhã para 2. Ao dar uma mordida na segunda torrada, pensei, isso deve ser o que se sente ao ter um buraco no coração. Eu realmente queria tirar um tempo de folga, mas tinha que continuar trabalhando. Então, voltei ao meu emprego com esse vazio dentro de mim, constantemente sentindo um senso de ausência. Eu desesperadamente queria que alguém, qualquer pessoa, me ouvisse, e esse alguém acabou sendo meu atual marido. Quando contei a ele sobre o falecimento do meu marido e como tive que tirar um tempo de folga por causa disso, ele disse, sinto muito por qualquer inconveniente. Eu rapidamente respondi, não foi nenhum inconveniente. Além disso, seu marido era um homem de sorte por ter alguém que se importava tanto com ele. Tenho certeza de que ele era muito feliz. Ele então compartilhou um pouco sobre si mesmo, dizendo, quanto a mim, sou péssimo em relacionamentos. Mesmo quando namoro alguém, sou dispensado rapidamente. Sei que é por causa da minha personalidade descuidada, mas parece difícil mudar quem você é. Meu marido e eu éramos conhecidos de negócios antes de nos conhecermos melhor. Eu sabia que ele era uma pessoa alegre, então quando visitava sua empresa, acabava contando tudo para ele. Normalmente, qualquer pessoa acharia uma história tão sombria e pesada desagradável, mas ele ouvia quietamente e depois me animava com algumas piadas leves. Suas palavras e seu sorriso pareciam preencher um pouco o buraco no meu coração. Ele continuou ouvindo minhas histórias e começamos a nos encontrar fora do trabalho. Um dia, enquanto conversávamos, acidentalmente deixei cair um recibo e ele brincou, nossa, minha carteira é 2 vezes mais grossa com moedas. Você deixou cair um recibo. E nós dois rimos.
Preciso organizar isso, mas é tão trabalhoso. Quando ele tentou pagar em uma loja, os recibos começaram a cair enquanto ele tirava algum dinheiro. Peguei os recibos e devolvi para ele, que os enfiou de volta na carteira, reclamando das moedas. Parecia que os recibos também estavam deixando sua carteira volumosa. Você é como uma criança, João, provoquei. O quê? Tenho 45 anos, sabia? Ele respondeu. Como ele havia dito, ele era um pouco descuidado, mas observando-o, senti o buraco no meu coração começar a se fechar lentamente. Continuamos nos encontrando em particular e, um ano depois, ele me disse que tinha sentimentos por mim. Fazia apenas um ano desde o falecimento do meu marido anterior, então eu estava dividida. Mas senti como se meu falecido marido estivesse me dizendo: não fique presa, siga em frente. Então, decidi começar a namorar João. As pessoas ao nosso redor tinham suas opiniões, mas tomar essa decisão importante me ajudou a começar a curar. No entanto, apenas um mês depois, João me deu uma preocupação ainda maior e me pediu para tomar uma decisão incrivelmente importante. Não deveríamos nos casar? Dada a nossa idade, é melhor decidir mais cedo do que tarde. Desta vez, não pude ouvir a voz do meu falecido marido me guiando. Parecia que ele estava me dizendo para confiar na minha própria intuição e continuar seguindo em frente. Então, decidi me casar com João. Ok, vamos nos casar, eu disse, surpreendendo até a mim mesma com a rapidez com que tomei essa decisão. Provavelmente era a personalidade de João me influenciando. Comecei a pensar que um pouco de descuido não era tão ruim se me tornasse mais positiva. Ao mesmo tempo, aprendi com João que descuido demais poderia ser problemático. Espera, morar com o seu pai? Perguntei. Sim, recentemente ele ficou doente e precisa de ajuda com as atividades diárias. Ele continuou trabalhando depois dos 73 anos, achando que ainda era jovem, e agora isso aconteceu. E sua mãe? Ela está ajudando? Hã? Não mencionei. Minha mãe não está por perto. Meus pais se divorciaram quando eu era jovem e não a vejo desde então. Esta é a primeira vez que estou ouvindo isso. Desculpe, mas não fique bravo. É um assunto pesado para trazer à tona quando não tínhamos certeza sobre o casamento, certo? Bem, pensei em te contar mais tarde. Mesmo se adiássemos a conversa sobre morar juntos, eu poderia ter te contado sobre meus pais. Bem, não vamos nos preocupar com os pequenos detalhes. Apenas conheça meu pai e depois decida se você está bem em morar junto, João disse com um sorriso. Mas eu não conseguia sorrir de volta. Não estou planejando dizer que não quero me casar com você só porque não quero morar junto. Eu só queria que ele tivesse me contado as coisas importantes mais cedo. Pensei que ser descuidado não fosse tão ruim, mas agora vejo que não é uma coisa boa. No final, concordei em conhecer seu pai, como João sugeriu. Então, comecei a entender o que ele quis dizer com pequenos detalhes. Sua casa é bem grande, eu disse. Só um pouquinho. Somos só eu e meu pai, então temos alguns quartos extras. Se você se mudar, pode usar qualquer um dos quartos de hóspedes, João respondeu. Eu estava prestes a conhecer seu pai pela primeira vez, então estava um pouco nervosa. Ignorando meus sentimentos, João abriu o portão e caminhou em direção à porta da frente. A casa tinha 3 andares, um pouco maior que as casas vizinhas. Morar lá com apenas os dois parecia bastante luxuoso. Foi o que pensei, mas João parecia insatisfeito. Papai é tão mão de vaca. Ele deveria ter construído uma casa maior, ele murmurou para si mesmo, mas eu estava nervosa demais com o encontro com seu pai para confirmar o que ele disse. Pai, eu a trouxe. Esta é a Maria, João disse. Prazer em conhecê-lo, eu disse. Desculpe cumprimentá-la da cama. Tem sido difícil me movimentar ultimamente, seu pai respondeu. Por favor, não se esforce, eu disse. O pai de João se apoiou com a ajuda de João. Ele não estava acamado e parecia que podia se levantar e andar devagar com um pouco de ajuda, então podia se virar com alguma assistência. Apesar de seus problemas físicos, seu pai parecia mais afiado do que eu esperava. Então, Maria, você trabalha com vendas de equipamentos de escritório, certo?
Com a mudança para escritórios sem papel, a venda de hardware deve estar ficando mais difícil, não é? Seu pai perguntou. Sim, em todo o setor, as vendas de equipamentos vêm diminuindo há cerca de 11 anos, então todo mundo está focando em novos serviços ou expansão de negócios, respondi. Considerando que o mercado doméstico para os equipamentos está quase saturado, você precisa olhar para países onde ainda há demanda por novos serviços. A integração de TI pode ser o caminho a seguir. Acho que tem algo chamado MPS, certo? Ele disse. Eu completamente esqueci que estava falando com meu futuro sogro. A conversa fluiu tão naturalmente para o assunto do trabalho que entrei no modo profissional. Seu pai também não pressionou muito o assunto do casamento. Ele provavelmente estava sendo considerado com meus sentimentos. Após apenas alguns minutos de conversa, me vi respeitando, comecei a entender por que João chamava de pequenos detalhes a morar junto. Ele provavelmente sabia que eu não me oporia a morar com seu pai. Cerca de 30 minutos após nossa conversa, seu pai disse: minhas costas estão começando a doer. Desculpe encurtar isso, Maria, mas preciso descansar. Por favor, cuide de João. Ele é bem tagarela. Claro que vou, respondi. Será que o claro ou é a resposta certa? Pensei. Seu pai parecia ter encurtado a conversa para evitar me sobrecarregar. Eu queria conversar mais, mas não queria cansá-lo. Sentindo-me um pouco desapontada, saí com João. No caminho de volta, João me contou mais sobre seu pai. Papai é um empreendedor em série, João disse. Um empreendedor em quê? Perguntei. Um empreendedor em série. Ele inicia empresas, as faz crescer e depois as vende. Ele fez isso várias vezes, João explicou. Você pode simplesmente comprar e vender empresas assim? Fiquei surpresa. Bem, sim. Vender uma empresa envolve milhões de reais. Iniciar e fazer uma empresa crescer também precisa de muito dinheiro, então a venda não é todo lucro. Mas ainda assim, papai é bem rico. Ele só não gosta de gastar. Ele poderia construir uma mansão que faria os queixos caírem, mas não faz, João disse. Você não sabe muito sobre o trabalho dele? Perguntei. Ele não fala muito sobre trabalho ou dinheiro. Nunca me contratou para suas empresas ou me ensinou como ganhar dinheiro. Morar em casa é a única forma de ele me mimar. Se ele tem tanto dinheiro, poderia me mimar um pouco mais, não acha? João respondeu. Seu pai provavelmente tem suas razões, eu disse. Parece que o pai dele era uma pessoa bastante impressionante. Fazia sentido que João pudesse se sentir ofuscado por ele. Dado quão incrível seu pai é, João provavelmente foi muito comparado a ele, então é compreensível que ele tivesse algumas reclamações. A propósito, por que sua mãe deixou seu pai? Ele parece tão gentil, é difícil imaginar o casamento deles não dando certo, perguntei. Minha mãe gastava muito e queria uma vida fácil. Depois do divórcio, as pessoas só vinham atrás do dinheiro do meu pai, então ele decidiu nunca mais se casar. Ele se focou no trabalho em vez disso. Com todo aquele dinheiro, ele poderia ter gasto um pouco, não acha? João respondeu. Não acredito em gastar dinheiro só porque você tem, eu disse. Pelo que João me contou, parecia que sua mãe dependia do dinheiro do pai, então eu não podia concordar com João nesse ponto. Mas acho que suas palavras vinham de se sentir inadequado em comparação com seu pai. Mais tarde, conversei com João sobre morar com seu pai. Seu pai atualmente depende de João para ajuda e também recebe assistência de um cuidador doméstico quando João está no trabalho. Pensei que meu marido e eu continuaríamos trabalhando enquanto recebíamos a ajuda de um assistente doméstico para cuidar do meu sogro. No entanto, João me surpreendeu com uma ideia diferente. Quero deixar meu emprego e cuidar do papai, João disse. O quê? Deixar seu emprego? Fiquei chocada. Papai é uma pessoa tão incrível, não é? Sinto que não fiz nada por ele todo esse tempo. Então, de agora em diante, quero apoiá-lo sem depender de um cuidador. Vou ser como um dono de casa, João explicou. Vou cuidar da casa também, ele acrescentou. Tem certeza de que não vai se arrepender de deixar seu emprego? Perguntei. Eu me arrependeria mais de não fazer nada pelo papai. Posso voltar a trabalhar depois que ele se for, ele respondeu com um pequeno sorriso. Essa piada não tem graça, eu disse, me sentindo preocupada.
Pensei que meu marido pudesse ressentir seu pai, mas parece que não era o caso. Apesar de tudo, ele realmente se importava com seu pai. Se você vai ser um dono de casa, é melhor lidar com as tarefas domésticas adequadamente, avisei. Deixe comigo, João disse, estufando o peito confiante. Como meu sogro cobriria suas próprias despesas e minha renda seria suficiente para nós dois, decidi deixar as tarefas domésticas para meu marido. Quando nos casamos e começamos a morar juntos, tudo foi conforme o planejado. Eu trabalhava e João cuidava da casa. Ele administrava as tarefas, cuidava das finanças e apoiava seu pai. Quando eu tentava ajudar, ele dizia: "Você está cansada do trabalho. Eu cuido das coisas da casa, você descansa." Meu sogro continuava gentil e compartilhava muitas histórias valiosas comigo. Nosso segundo casamento estava indo bem. No entanto, notei que meu sogro às vezes franzia a testa quando via João fazendo as tarefas domésticas. Um mês depois de começarmos a morar juntos, João começou a relaxar com as tarefas da casa. "Você está dormindo no sofá de novo? Ficou aí o dia todo, não é?" perguntei. "De jeito nenhum. Fui à geladeira quando estava com sede e ao banheiro também", João disse, tentando se defender. "Não é isso que eu quero dizer." "E o jantar? Você foi fazer compras?" "O jantar está pronto, não se preocupe", ele respondeu. Dei uma olhada na cozinha, mas não havia sinal de que alguém tinha cozinhado. Tudo o que vi foi um recipiente vazio na mesa de jantar. Estava claro que ele tinha sido preguiçoso o dia todo. A partir disso, percebi o que João quis dizer com "o jantar está pronto." No momento perfeito, a campainha tocou e João pegou sua carteira e se dirigiu à porta. Eu estava atônita demais para dizer qualquer coisa. João só lidou com as tarefas domésticas diligentemente nas primeiras 3 semanas. Depois disso, ele gradualmente parou de fazer qualquer coisa, e eu acabei cozinhando, limpando e lavando roupa. É típico de alguém com uma personalidade descuidada começar forte e depois rapidamente relaxar. Pega pela empolgação de me casar, eu não tinha previsto isso. Meu sogro, por outro lado, deve ter previsto isso desde cedo, o que explica por que ele franzia a testa quando via João fazendo as tarefas domésticas. À medida que meu marido começou a negligenciar seus deveres, meu sogro começou a se desculpar comigo, dizendo: "Aquele menino é tão descuidado." "Sinto muito mesmo, Maria. Esperava que ele se tornasse mais responsável depois de se casar, mas parece que ele só está causando problemas para você. Se ele se tornar um fardo, sinta-se à vontade para expulsá-lo." "Eu não faria isso." "Realmente, está tudo bem." "Sinto muito, tentei corrigi-lo, mas ele bem, você sabe." "Tudo bem, mas ele não está negligenciando ajudar você, certo?" perguntei. "Não, ele me ajuda, pelo menos um pouco", respondi, notando uma leve mudança na expressão do meu sogro. Estava claro que João não estava ignorando completamente seu pai, mas ele também não estava fazendo 1/3 do trabalho. Ainda assim, meu sogro provavelmente estava minimizando a situação para evitar conflitos entre nós. "Sinto muito", eu disse. "Não, Maria, você não precisa se desculpar", meu sogro respondeu. Com apenas uma palavra, "desculpe", ele parecia entender o que eu estava sentindo. Nós dois nos desculpamos e houve um pouco de constrangimento entre nós. Para quebrar a tensão, meu sogro rapidamente mudou de assunto com um tom mais alegre. Estou fazendo alguns planejamentos de fim de vida e preciso da sua ajuda. Não confio em João para lidar com isso." "Planejamento de fim de vida? Não é tão negativo quanto parece. Só quero evitar problemas mais tarde." "Entendi. Se houver algo que eu possa fazer, ficarei feliz em ajudar." Falar sobre João nos deixou cautelosos, então acabamos evitando discussões sobre ele e as tarefas domésticas. Era uma forma desconfortável de ser atencioso, mas também havia gestos atenciosos que me deixavam feliz. "Tem algo inconveniente em casa?" meu sogro perguntou. "Na verdade não, mas o banheiro poderia precisar de alguns reparos", eu disse. Eu só queria que o aquecedor de água fosse verificado, mas meu comentário casual se transformou em algo muito maior. "Espera, o que é isso?" exclamei quando vi as mudanças. Meu sogro havia contatado um empreiteiro que conhecia e eles renovaram completamente o banheiro. Não só a banheira e o chuveiro foram substituídos,
mas as paredes e o piso foram refeitos com revestimentos especiais para resistir à sujeira, e o ralo foi redesenhado para facilitar a limpeza. Eles até instalaram um elevador de banheira para ajudar meu sogro a entrar e sair facilmente. Agora posso desfrutar de um banho agradável e limpo, e é mais fácil para mim entrar e sair, ele disse. Ele disse que era um uso extravagante de dinheiro, e isso aconteceu algumas vezes em que um pequeno pedido se transformou em uma grande atualização. Aprendi a não pedir pequenos favores ao meu sogro levianamente. No entanto, meu marido ainda o chamava de mão de vaca. Eu não conseguia entender como João podia ver as coisas dessa maneira, dado quão generosamente seu pai gastava dinheiro. Por curiosidade, perguntei ao meu sogro sobre seu gasto mais extravagante. Qual foi a coisa mais luxuosa que você já fez? Perguntei. Iniciei uma empresa de frutos do mar na Alemanha. Construí o escritório e a fábrica do zero. Isso custou uma fortuna. Uma empresa na Alemanha? Isso é impressionante. Mas era trabalho, certo? Bem, sim e não. Fiz isso porque queria, então era mais como um hobby. Por que frutos do mar na Alemanha? Era porque era lucrativo? Não, eu não tinha conhecimento ou conexões e não pensei em lucros. A Alemanha exporta muitos frutos do mar e nós importamos muito. Eu adoro frutos do mar, então pensei que poderia ganhar dinheiro e comer toda a comida que quisesse, ele disse, parecendo mais feliz do que eu já o tinha visto. Ele deve ter realmente gostado daquela época. Mas se ele só queria frutos do mar, poderia ter comprado tanto quanto quisesse. Iniciar uma empresa no exterior parecia extravagante. Será que todas as pessoas bem-sucedidas pensam assim? É um mundo muito além da compreensão de uma pessoa comum como eu. Isso me fez perceber que meu sogro não era mão de vaca. Ele apenas era cuidadoso sobre quando e onde gastar dinheiro. Meu marido simplesmente não entendia isso. Um dia, meu marido irrompeu no quarto de David e desabafou sua frustração com nós dois. Você atende aos pedidos da Maria, mas não aos meus. Você está falando sobre o banheiro? Você o usa também, certo? E como a limpeza está mais fácil agora, é uma grande ajuda para você como dono de casa, não é? Maria pode desfrutar de um banheiro agradável e é conveniente para mim. Ninguém perde aqui, David respondeu calmamente. Meu marido estalou a língua alto e saiu tempestuosamente, batendo a porta atrás dele. Sinto muito mesmo, eu disse. Está tudo bem, mas por que você não atende aos pedidos do seu filho? Perguntei. Ele é como a mãe dele. Quando tem dinheiro, gasta sem pensar. Mesmo com muito dinheiro, você precisa entender seu valor e como usá-lo sabiamente. Tentei ensiná-lo isso muitas vezes, mas ele continua o mesmo, David disse, sua expressão ficando sombria. Desde aquele dia, meu marido ficou ainda mais negligente. Não só parou de fazer qualquer coisa em casa, mas começou a causar problemas desnecessários. De quem é aquela moto lá fora? Você comprou? Gritei com meu marido assim que cheguei em casa do trabalho. Mas ele apenas poliu um taco de golfe caro na sala de estar, sem nem olhar para mim. Meu marido tinha parado de fazer as tarefas domésticas e começou a comprar o que queria. Eu não reclamaria se ele estivesse gastando seu próprio dinheiro, mas ele estava usando minha conta bancária sem permissão. Você tem seus pedidos atendidos pelo papai. Me deixe ter um pouco de luxo também, ele disse, tentando justificar suas ações. Ele tinha sido diligente como dono de casa no início, e eu não tinha visto esse lado preguiçoso dele antes de nos casarmos. Parece que ele estava escondendo sua verdadeira natureza antes do casamento. Fui completamente enganada. Quando nos casamos, eu disse ao meu marido, se meu salário não for suficiente para nossas despesas de vida, sinta-se à vontade para usar o dinheiro na minha conta. Peguei de volta a minha caderneta bancária para que ele não pudesse usar o dinheiro sem minha permissão. Quando verifiquei, vi que ele tinha gasto cerca de R$ 50.000 em apenas 3 semanas. Foi uma lição cara de que eu não podia confiar nele. Naturalmente, pensei em me divorciar dele, mas não queria deixar meu sogro aos cuidados dele. Então, apaguei o divórcio da minha lista de opções. Meu marido parecia sentir que eu não me divorciaria dele e se tornou ainda mais arrogante. Ei, você não pode chegar em casa mais cedo? Estive esperando o jantar o tempo todo, ele reclamou, tratando o sofá da sala como se fosse seu ninho pessoal e mal se movendo de lá.
Claro, ele não fazia nenhuma tarefa doméstica. O que significa ser um dono de casa? Eu estava começando a perder minha compreensão disso. Ele tinha dito que não queria depender de um assistente doméstico e queria ser um bom filho, mas acabou contratando um cuidador novamente. Honestamente, isso me fez sentir melhor, sabendo que meu sogro não estava deixado aos cuidados do meu marido preguiçoso. Decidi evitar meu marido o máximo possível, pensando em deixar os cães dormirem. Com essa mentalidade, o ano passou rapidamente. Então, aconteceu um evento significativo tanto para mim quanto para meu marido. Obrigado por tudo. Meu sogro faleceu pouco antes de completar 81 anos. O tempo que passei com ele foi curto, mas incrivelmente significativo para mim. Parecia que tínhamos passado 11 anos juntos. Mesmo após o funeral, não conseguia me recompor e sentia um vazio profundo no coração. Enquanto estava sentada na sala de estar, perdida no vazio, meu marido entrou com uma expressão alegre. Ei, vamos nos divorciar. Aquela única palavra me tirou do meu estupor. Ele estava acenando os papéis do divórcio na minha cara. Não era um mal-entendido ou uma piada. Encontrei a conta bancária do papai. Adivinha quanto tem nela? Quase 60 milhões de reais. Então, esse dinheiro é todo meu. Você não é mais necessária, caixa eletrônico. Quando o papai teve um colapso há 1 ano, eu não queria lidar com o cuidado dele, então procurei uma esposa. Achei que você seria uma presa fácil, já que estava de luto pela perda do seu marido anterior. Entendo. Então é por isso que você teve tanta pressa para se casar. Isso é parte disso, mas depois mudei minha estratégia. Você herdou dinheiro do seu falecido marido, certo? Você nunca falou sobre isso, mas imaginei que a aposentadoria e o seguro dele seriam substanciais. Cuidei do papai enquanto você agia como caixa eletrônico até ele falecer. Foi mais fácil do que trabalhar. Agora que papai se foi, estou pronto para uma vida luxuosa com a herança dele. Você acha que pode se safar disso? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Claro, sou filho dele, então é natural que eu herde sua riqueza. Ele trabalhou até ter um colapso e pensei que viveria até os 87, mas morreu antes do esperado, então tenho sorte, ele respondeu com arrogância. Percebi que estava cerrando os punhos. Era minha culpa por ter sido enganada para me casar com ele, e eu poderia aceitar isso, mas não podia perdoá-lo por falar tão mal do meu bondoso sogro. Eu estava pronta para socá-lo, não me importando com os problemas que isso pudesse causar depois. Mas então senti como se ouvisse a voz do meu sogro dizendo: fique calma. Certo, não havia necessidade de fazer nada precipitado. Você tem certeza disso? Tudo bem, me dê os papéis do divórcio, eu disse. Peguei os papéis do meu marido, assinei-os na hora e os devolvi. Obrigado por facilitar as coisas. Vou registrar isso amanhã. Você pode ficar com todas as nossas economias. Tenho 60 milhões de reais, então pegue o quanto quiser desse dinheiro insignificante, ele disse, claramente se vangloriando. Ok, então. Sim, deixe comigo. Eu registro os papéis e envio suas coisas se quiser, respondi, passando por ele e saindo de casa. Ao sair, minha raiva começou a diminuir e senti uma onda de riso surgindo. Meu ex-marido logo se arrependeria de se divorciar de mim. Aqueles 60 milhões de reais eram apenas um sonho impossível. Alguns dias depois, enquanto eu estava em um hotel procurando um novo lugar para morar, meu ex-marido ligou. Ei, que diabos você fez? Ele gritou. Instintivamente afastei o telefone do ouvido quando ele começou a gritar. Ele parecia confuso, então eu precisava explicar o que estava acontecendo. Posso adivinhar o que aconteceu, mas por que você não me conta? Perguntei calmamente. Quando tentei sacar dinheiro da conta do papai, eles disseram que esse dinheiro não pode ser retirado. O que está acontecendo? Deveria haver 60 milhões de reais lá, ele disse, sua voz cheia de frustração. Parece que você não sabia. Como seu pai não te mimava, você nunca se interessou pelos negócios dele, certo? E ele nunca discutiu o trabalho dele com você, expliquei. Pare com os enigmas. Tem dinheiro lá, certo? Ele exigiu. Sim, tem 60 milhões de reais, mas é uma garantia, então você não pode tocar nele, respondi. Garantia? Ele perguntou, sua voz tremendo.
Isso mesmo. O dinheiro está na conta, mas é intocável, como uma miragem. Além disso, esse dinheiro está prestes a ser usado para pagar dívidas, então logo vai desaparecer, expliquei. Você está brincando. Tem 60 milhões de reais e eu não posso usar nada disso. Sua voz ficou mais baixa enquanto ele começava a entrar em pânico. Eu sabia sobre os 60 milhões de reais sendo usados como garantia porque ajudei com o planejamento de fim de vida do meu sogro. Ele tinha me pedido para lidar com as coisas se algo acontecesse com ele. Como ele faleceu, eu ia usar os 60 milhões de reais para quitar suas dívidas, mas como meu ex de repente exigiu o divórcio, deixei a papelada para ele, dizendo para cuidar do resto. O que o papai fez com os 60 milhões? Meu ex perguntou. Ele usou para algo que amava, respondi. O que isso significa? Ele perguntou, confuso. Aos 72 anos, papai decidiu que seu próximo trabalho seria o último e usou suas economias para algo que gostava. Aquela empresa de processamento e distribuição de frutos do mar na Alemanha de que ele sempre falava. Ele confiou a administração a pessoas locais e planejava aproveitar sua aposentadoria aqui. Mas foi um grande fracasso e ele perdeu quase tudo. Quando me contou sobre isso, ele riu, dizendo que era natural, já que fez isso sem nenhum conhecimento real. Ele não tinha arrependimento sobre onde gastou seu dinheiro. Para iniciar aquela empresa, ele pegou emprestado 60 milhões de reais usando suas economias como garantia, mas se transformou em dívida. Então, ele planejou pagá-la com outro trabalho. Parecia impossível, mas ele não pensava assim. Mesmo com a dívida, ele manteve dinheiro suficiente para sua aposentadoria. No mundo de hoje, onde muitos lutam na aposentadoria, é impressionante. No entanto, enquanto resolvia a situação da empresa na Alemanha, sua saúde piorou. Quando isso aconteceu, ele renegociou seu plano de pagamento com o banco. Dada sua longa história de transações de alto valor, eles confiaram nele. Ele disse a eles: se eu não puder mais trabalhar, peguem a garantia. Eles concordaram com um período de carência de 2 anos, após o qual a dívida seria paga com a garantia se ele não pudesse trabalhar. Esse ano acabou e é hora de quitar a dívida. Então esses 60 milhões de reais são dinheiro para pagamento de dívida e logo serão zero? Meu ex perguntou, sua voz cheia de choque. Exatamente. Você não encontrou outra conta bancária? Deve haver uma para despesas de vida. Sim, encontrei uma com 80 mil reais. Esse é o dinheiro que você pode usar livremente. É sua herança. 60 milhões de reais se transformaram em 80 mil reais? Por que ele não se preparou mais para a aposentadoria? Meu ex se perguntou, claramente surpreso. Eu também fiquei surpresa com os 80 mil reais, mas conhecendo, ele provavelmente planejava adicionar mais se necessário. Ele parecia capaz de qualquer coisa. E parece que você ainda não verificou o testamento, eu disse. Papai me disse que deixaria cerca de 20% para mim, meu ex disse. Estamos nos divorciando, então você poderia contestar isso como infringindo sua herança legítima. Mas eu gostaria de honrar os desejos dele. Espero que você concorde com os 20%. Notei que ele estava respirando pesadamente. Ele pensou que receberia 60 milhões de reais, mas o valor continuou diminuindo e agora ele estava entrando em pânico. Por que ele desperdiçou tanto dinheiro? Ele poderia ter comprado qualquer coisa com 60 milhões de reais, meu ex gritou, frustrado. Gritar comigo não vai mudar nada. Ele estava mais feliz quando falava sobre aquela época, então não tinha arrependimentos. Era o dinheiro dele e ele o usou. Ele planejava pagar a dívida sozinho, então ninguém pode reclamar. Você só tirou conclusões precipitadas e se adiantou, respondi. Por que você está tão em pânico? Perguntei. A verdade é que pensei que receberia 60 milhões de reais, então gastei todo o meu próprio dinheiro. Minha conta está vazia, ele admitiu. O quê? Sério? Fiquei chocada. Meu ex-marido tinha gastado dinheiro que nem sequer tinha ainda. Agora que estávamos divorciados, ele não podia mais contar com minhas economias, e atualmente estava desempregado. Finalmente entendi por que ele estava tão em pânico. Ainda assim, você tem um teto sobre sua cabeça e uma casa, então pode reconstruir sua vida, certo? Sugeri. Tenho quase 54 anos, estou desempregado e tenho apenas algumas economias. O que vai acontecer comigo?
Por favor, me ajude, ele implorou. Eu? Você tem economias e um emprego, não tem? Por que eu deveria ajudar um ex-marido? Você está sofrendo as consequências de suas próprias ações, eu disse firmemente. Por favor, vamos fingir que o divórcio nunca aconteceu, ele implorou, mas ignorei seus apelos e desliguei o telefone. Ter uma personalidade descuidada definitivamente não é uma coisa boa. Com esse pensamento, voltei a olhar os anúncios de imóveis. Surpreendentemente, meu ex-marido realmente seguiu o testamento e me deu 40 mil reais da herança do meu sogro. Isso compensou o dinheiro que ele tinha tirado de mim. Ele provavelmente achou que era muito trabalho brigar por 40 mil reais depois de lidar com a situação dos 60 milhões de reais. Ele aparentemente também começou a trabalhar em vendas novamente, mas não parecia estar levando a sério. O choque de não receber os 60 milhões de reais afetou sua motivação, levando a erros frequentes. Depois de um mês lutando sob as broncas de supervisores mais jovens, ele viu seu contra-cheque e perdeu a motivação, comparando-o aos 60 milhões de reais que perdeu. Ele pediu demissão após apenas um mês e agora é um trabalhador em tempo parcial, mal ganhando o suficiente para sobreviver. Mas com isso, suas economias de 600 mil reais não aumentarão. Na verdade, provavelmente diminuirão. Me pergunto se ele está pensando em sua aposentadoria. Bem, qualquer problema em que ele se meta agora não é mais minha preocupação. Não há mais caixa eletrônico para ele. Ele terá que trabalhar duro. Aluguei um pequeno apartamento e comecei a viver sozinha. Coloquei os 40 mil reais do meu sogro na minha conta bancária. Considero isso uma espécie de talismã, então não planejo gastá-lo. Ver isso na conta me faz sentir como se estivesse carregando um pouco do espírito de trabalho do meu sogro comigo, o que me motiva. Hoje, vou tirar forças dele e dar o meu melhor no trabalho.